Bem-vindos ao segundo encontro espírita de inverno aqui em Poços de Caldas. Que Jesus nos abençoe a todos. Hoje pela manhã eu acessei a internet e comecei a assistir um pouquinho de um programa na televisão chamado Senhor Brasil, apresentado por um dos grandes nomes da cultura brasileira, Rolando Boldrin. E ele recebeu como convidado em um dos seus programas a figura ímpar de Almir Sater. E ele sempre tem aquele hábito de contar causos. E ele convidou Almir Sater e o Almir Sater contou um caos. E eu vou, com a licença de todos vocês, transmitir aqui o que foi dito. Certa feita no Pantanal Mato Grossense, os boiadeiros, os tocadores da boiada, se reuniam para fazer os feijões tropeiro e tudo mais. Artigo de luxo hoje em dia, E aí tinha um deles ali que sempre gostava de aumentar, o que falava. Ele gostava de sempre as coisas dele eram as melhores, ele sempre estava aumentando as suas histórias. E o pessoal se reuniu ali para fazer a sua refeição. E de repente ele tenta puxar assunto com o pessoal desvia o assunto, muda de assunto, não deixa ele falar. E tenta novamente, não tem sucesso, o pessoal acaba evitando ele. De repente o Almir Sater viu que ele ficou um pouco tristonho, cabisbaixo, falou: seu João, conta aí como é que foi o dia do senhor. E de repente ele falou: eu já estava aqui preocupado, querendo falar e não tinha condições, mas enfim, eu vou contar como é que foi meu dia. Hoje eu resolvi ficar à toa. Mas como eu não consigo ficar à toa, eu peguei e juntei minhas trainhas e fui ali para debaixo daquela árvore que fica próxima ali ao rio. E aí encontrei uma latinha do lado, tinha uma linha enrolada, peguei um pedacinho de carne que sobrou do meu churrasco e joguei aquela isca dentro do rio. E de repente começou a me puxar e eu fui segurando aquela cordinha e fui indo para dentro do rio. De repente, dentro do rio, eu estava já me debatendo com uma cobra, uma jiboia. E aí ele puxou a faquinha dele, tentou resolver a situação ali. No que ele abriu a cobra, de repente um boi dentro da cobra. E aquela sangueira toda, de repente vieram as piranhas do rio. E ele, desesperado para sair daquela situação, correu em direção à margem. Quando ele tentou subir na margem, deu de cara com um urso polar. Aí o pessoal olhou bem para a cara dele e falou: seu João, peraí, tá certo, o senhor pesca aqui no Pantanal, tem um rio bonito aqui, tem a cobra, tá certo, come aí o boi, tem as piranhas no rio, mas urso polar? Ele falou: rapaz, na hora que eu estava subindo, que eu olhei para ele, peguei nas orelhinhas dele e falei: mas o que você está fazendo aqui? Isso é uma brincadeira, claro, para a gente poder descontrair, porque um dos grandes ensinamentos que Kardec recebeu do Espírito de São Luís, e a gente encontra no livro dos Médiuns, é justamente: quantas figuras como esta nós encontramos no dia a dia, ou então mesmo nós, ao desencarnarmos, será que a gente vira santo ou a gente leva as mesmas tendências para a dimensão espiritual? E São Luís deixou isso muito evidente, quando Kardec, no livro dos Médiuns, ele evoca o espírito de um passarinho e o passarinho se manifesta. Que na realidade era um espírito que estava fazendo galhofa e recebe esse ensinamento. E um dos grandes ensinamentos da doutrina é justamente o da fé raciocinada. Kardec nos ensina que é preferível duvidar de 10 verdades do que acreditar numa mentira. E na noite de hoje nós temos a oportunidade aqui de descobrir o que é o Espiritismo. Essa doutrina bendita que chegou através de suas mãos e que hoje nós temos a oportunidade de conversar um pouco mais a respeito e explanar as conquistas dos últimos séculos. Nós teremos a oportunidade e
de receber na figura do palestrante da noite ensinamentos práticos para o dia a dia e também um pouco de história, conhecimento. E nada melhor do que nós vibrarmos positivamente, nós entrarmos em sintonia com o amor divino que nos cerca e que está dentro de cada um de nós. E nada melhor do que a gente começar essa noite com essa luminosidade desses pequeninos que aqui estão, lá do Lar Criança Feliz. E eu convido a Aline para falar um pouquinho para a gente desse trabalho que é realizado com tanto carinho e com tanta dedicação. Aline, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente trouxe o coral do Lar Criança Feliz para fazer uma apresentação para vocês. A Raquel e a Andréia fazem esse trabalho há muitos anos lá com as crianças. Hoje a gente atende faixa de 100 crianças no Lar Criança Feliz. O Criança Feliz ele existe há 23 anos em Poços de Caldas. É uma ONG. Foi fundada inicialmente com o Centro Espírita Luz e Esperança, há 23 anos. Hoje a gente atende a comunidade do bairro São José e mediações, que são os bairros vizinhos. Tem as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. No contraturno escolar, a gente também faz um trabalho de fortalecimento de vínculo familiar. Além do contraturno escolar, as crianças estão lá com suas famílias uma vez por semana. E no contraturno a gente tem diversas atividades, que tem a brinquedoteca, jogos, várias modalidades esportivas, biblioteca, e aí também tem o pessoal que vem para complementar, a Raquel com o coral, é uma das atividades. Tem também judô, percussão e diversas outras atividades que voluntários também vão levar para a gente. Hoje a gente vai fazer uma breve apresentação para vocês, espero que todos gostem, gente. Obrigada.
Você
Agradecendo também a Andréia Turato e a Raquel Mantovani, regente, obrigado pelo carinho. E crianças, obrigado. Eu gostaria agora de convidar uma das pessoas responsáveis por todo o sucesso desse trabalho dedicado ao ser humano, ao Espírito encarnado, na Casa União Fraternal. Ela que vai contar um pouco dessa história e vai trazer para a gente um pouquinho mais de conhecimento do trabalho que é feito por mãos abnegadas e corações repletos de luz. Sonira, por favor. Boa noite, pessoal. É com uma alegria imensa que nós estamos aqui reunidos mais uma vez no nosso segundo encontro de inverno. E eu vou falar um pouquinho bem rápido do nosso trabalho, do trabalho da nossa Casa União Fraternal, que é uma satisfação imensa apresentá-la para vocês, para aqueles que não conhecem ainda, os nossos convidados que não conhecem a nossa casa. Então nós vamos ser bem rápidos para a gente poder dar o espaço maior para o nosso convidado da noite. Eu agradeço a presença de todos. Então essa é a nossa casa, uma casa muito amada e que nos recebe com muito carinho. Ela fica situada na Rua Paraíba, 295, no centro. Esse é o nosso trabalho de cesta básica. Nós assistimos 25 famílias por mês. Um pouco do grupo que recebe as pessoas na nossa casa no atendimento de segunda a sexta, de 9 a meio-dia e de 14 às 16 horas. O nosso Clube do Livro hoje com 145 associados, Clube do Livro de Djalma Ferreira. O livro da Beatriz, que foi psicografado na casa e que está fazendo um grande sucesso, Labirintos da Reencarnação. A nossa biblioteca, que hoje tem uns 2.000 títulos, mais ou menos. As reuniões públicas, que acontecem terça, quarta e sexta, às 20 horas, e no domingo, às 19. Pessoal do estudo da segunda-feira, onde estudamos o ESD, o EAD, mediunidade, e também tem a evangelização infantil e a pré-mocidade. Domingo, toda segunda-feira, das 20 às 21h30. Aí está a evangelização. As nossas palestras, que última sexta e última terça, para nós é uma palestra especial, onde nós sempre convidamos uma pessoa de fora. Um palestrante, um orador novo na cidade, muitas vezes. Essas são as palestras. Esse é o grupo jovem, o Pensamento e Vida. A Dani está aí fotografando com o Luiz. São responsáveis por esse grupo, onde eles fazem peças de teatro também, musical, trabalham e estudam com arte. E onde a Dani e o Luiz gravaram o CD Qual é o Nosso Papel. Estão também o livro da Beatriz e o CD à venda lá na parte lá dos livros. A nossa Feira da Pechincha. O nosso bazar, que funciona no horário que a casa está aberta, diariamente, de 9 às 17 horas. E essas são as fotos do nosso primeiro encontro de inverno, que aconteceu o ano passado no TR Maison. Então esse é o trabalho da nossa casa, gente. Com muito carinho, a gente faz esse trabalho e a maioria das pessoas que estão presentes fazem parte disso, viu? Eu agradeço a cada um que está presente e quem também não veio, por estar conosco nesse trabalho. Cadê o Marcinho? Obrigado, gente. Boa noite.
Pessoal, antes de mais nada, eu preciso agora dar uns recadinhos para vocês. Nós temos ali, muitas das pessoas já reservaram, inclusive pela internet, são kits, né? Então, dentro de um saquinho até bonitinho, azul, ali tem uma surpresa para vocês. Quem já comprou, já viu, custa apenas R$10, ajuda a pagar inclusive o custo desse evento, que foi um custo vultuoso, se a gente pode chamar assim, para conseguir fazer com que ele seja gratuito. Então, o pessoal que ainda não comprou, faço questão de dar o recado. Dentro de cada saquinho tem 2 números. Um número é para o sorteio que nós faremos aqui. 3 por etapa, se a gente pode dizer assim, durante as palestras. E tem um número que nós vamos sortear. Desses 2 que vocês receberam, uma pessoa aqui dentro vai ganhar de presente uma tela psicopictografada, ou seja, uma tela mediúnica. Então, se você ainda não teve a oportunidade de adquirir, na recepção ali a gente tem esse kit. Além disso, nós temos uma parceria com o restaurante H, que fica logo em frente aqui do outro lado da avenida, onde era o restaurante Habib's. Então nós fechamos uma parceria, vocês têm a possibilidade, inclusive porque está mais próximo, né, de fazer as suas refeições lá. Inclusive tem o kit, aliás, o ticket, R$20 cada refeição. Agora no período da noite é um sanduíche, um suco, uma comida mais leve. Amanhã no almoço é frango grelhado com salada light, acompanha o suco também, uma sobremesa. Depois à noite, mesmo procedimento, esfirras muito gostosas com sucos. E também depois, no domingo, o almoço é um estrogonofe de frango com arroz e fritas, acompanha também uma salada. Então é uma parceria para o pessoal que quiser aproveitar, está bem próximo aqui, a gente já está, inclusive, com os tickets ali na recepção. Se alguém quiser acompanhar a gente depois na refeição, fique à vontade, apenas R$20 cada um dos tickets. Bom, com relação ao atendimento fraterno, que acontece com o Júlio, serão distribuídas senhas. Isso da mesma forma com o Adriano Calzone, né, que estará junto conosco no domingo, e também o pessoal vai estar recebendo senhas para fazer o atendimento fraterno. Essas senhas não indicam que você receberá uma psicografia, você receberá um atendimento fraterno. Então, pela ordem de chegada, nós vamos distribuir essas senhas, nós vamos pedir a manifestação amanhã das pessoas que estão desejosas de fazer o atendimento fraterno. Aí as pessoas vão se manifestar, levantando o braço, e nós distribuiremos essas senhas baseado na linha de inscrição. As pessoas que se inscreveram primeiro terão prioridade. Certo? Muito bem. Então, recados dados, nada melhor do que a gente fazer uma leitura inicial de uma mensagem do médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, do livro A Verdade Responde. E já que nós estamos falando em livros, Emmanuel deixa claro que é através dos livros que nós nos educamos. Temos a biblioteca aqui, para o pessoal poder adquirir também os livros, inclusive obras de Emmanuel, André Luiz, as obras do Chico e outras também. Decálogo para nós. Guardaremos nossa consciência fiel a Deus acima de tudo. Tomaremos Jesus por mestre constante, seguindo-lhe os passos. Não permutaremos valores eternos por futilidades no caminho. Honraremos nossos antepassados com o desempenho de nossas obrigações, a fim de que o Senhor nos abençoe. Respeitaremos no corpo o vaso sagrado, em que se expressará a vontade divina. Não esperaremos pelos outros, na execução das boas obras. Não mataremos senão o mal que ainda se enraiza dentro de nós. Distribuiremos a verdade com amor, do modo a não ferir. Não cobiçaremos do próximo, senão a santidade e o caráter cristão.
Procuraremos o bem através de todas as pessoas e circunstâncias, de pensamento voltado para Jesus, hoje e sempre. Fechemos os nossos olhos. Que em nossas mentes a figura do Mestre Jesus se faça presente. O silêncio é uma prece. E nessa oportunidade, que o silêncio se faz também presente. Evoquemos em nossos pensamentos a figura do Altíssimo e de todos aqueles nossos irmãos espirituais que trabalharam para que este evento acontecesse na noite de hoje, no dia de amanhã e no domingo do porvir. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos na noite de hoje, com os nossos corações repletos de luz, com as nossas almas sequiosas, buscando o Evangelho de Deus, para que assim iluminemos os nossos passos neste mundo transitório, nessa existência que é um átomo. Obrigado, queridos irmãos da espiritualidade, por todo o carinho que nos envolve dessa luz radiante que desce do céu sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu bom Deus. E que assim seja. Eu gostaria de apresentar o nosso convidado palestrante da noite de hoje, que veio de Curitiba, no Paraná, para nos trazer um pouco mais de conhecimento, que conhecimento esse que nos liberta da ignorância e que nos dá a oportunidade de vislumbrarmos um novo amanhã. Cosme Massi é doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp, graduado em Física pela UFRJ. É escritor, palestrante e estudioso da ciência e filosofia espíritas baseadas em Allan Kardec há mais de 30 anos. Foi professor universitário, pró-reitor e diretor de diversas universidades do Brasil. Ganhador do Prêmio Molinho Santista em Lógica Matemática. Idealizador do IPEAC, Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec. Autor de diversas publicações científicas na área da lógica e filosofia. Criador e autor de materiais e tecnologias educacionais para o ensino superior e de materiais espíritas, vídeos e áudios com seminários, palestras e debates. Muitos deles nós encontraremos aqui ao final da palestra de hoje, e nada melhor do que levarmos esse conhecimento também para casa. Cosme Massi é autor de publicações espíritas e do livro A Estrutura Didática de O Livro dos Espíritos. Portanto, sem delongas, ele que vem nos trazer na noite de hoje, nesse encontro que tem por tema o que é o Espiritismo,
Descobrindo o Espiritismo, conceitos iniciais, origem, fatores que trazem as pessoas para a doutrina. É com muito carinho e com uma salva de palmas calorosa que recebemos Cosme Márcio. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos aqui pela primeira vez nessa cidade mineira tão especial para falarmos do pensamento e da obra de Allan Kardec. Esse tema, o que é o Espiritismo? Que é tema, título de uma das obras publicadas por Allan Kardec no ano de 1859, a obra O que é o Espiritismo. Esta obra que Allan Kardec vai recomendar como sendo a primeira obra para o iniciante espírita, aquele que quer aprender Espiritismo, que quer conhecer Espiritismo. Sugere Kardec na obra O Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, o método, que deve começar por esta obra admirável, o que é o Espiritismo. E exatamente apoiando nesta obra que vamos conversar com vocês sobre esse tema. Lembrando que Allan Kardec teve no período chamado Allan Kardec, que é o período em que ele nasce no dia 18 de abril de 1857, e ele vai desencarnar no dia 31 de março de 69, o chamado período Allan Kardec. Como eu costumo dizer, ele nasceu 18 de abril, quem nasceu dia 3 de outubro de 1804 foi o senhor Hippolyte Léon Denis Rivail. Allan Kardec nasceu com o Livro dos Espíritos. Nesse período ele teve 32 publicações. Dessas 32 publicações, a gente costuma destacar os seus 22 livros. Muitas vezes na casa espírita debruçamos apenas sobre as obras chamadas fundamentais, básicas, as 5 obras mais importantes ou mais conhecidas. Na verdade, Allan Kardec tem 22 livros, e aqueles que desejam mergulhar no seu pensamento devem buscar essas 22 obras para conhecer exatamente aquilo que é o Espiritismo. Então fica aí a nossa recomendação: não parem apenas nas chamadas 5 obras básicas, busquem as suas outras 17 obras para mergulhar com ele neste pensamento espírita. Aqui vou mergulhar um pouquinho com vocês em algumas das obras de Kardec. Aqueles que me acompanham aí pela internet, que estão acostumados comigo, sabem que as minhas palestras são explicações dos textos de Allan Kardec, em que a gente trabalha sempre usando o próprio texto de Allan Kardec, o que às vezes cansa um pouco vocês que estão aí, né? Ficam sentados. A gente que está aqui cansa menos do que quem está aí, mas a gente vai tentar fazer isso de uma forma que vocês possam, junto conosco, compreender e aprender a profundidade do pensamento de Allan Kardec. Nós vamos então colocar a resposta que Kardec vai dar no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo. Kardec teve uma perspicácia muito grande. Ele começa o prefácio, o preâmbulo da obra, respondendo a pergunta que é o título da obra. A gente podia ler só o preâmbulo, que a resposta já está dada. O que é o Espiritismo? Ele já responde no preâmbulo. O resto da obra é a justificativa da resposta que ele deu. Porque ele deu aquela resposta. Aí você lê o conjunto da obra. Mas aqui está a resposta que ele deu. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Veja que expressão importante. É ao mesmo tempo uma ciência de observação.
Uma ciência de observação é importante porque não se trata de uma ciência abstrata que é da pura razão, como é o caso, por exemplo, da matemática. Aqueles que trabalham em matemática sabem que não precisam de um laboratório, não precisam observar o mundo à sua volta, não precisam fazer experiências. A matemática exige apenas você pensando, o uso da razão, da imaginação, da reflexão. Uma ciência de observação é uma combinação da razão com o laboratório, com a experiência, como é a física, uma ciência de observação, a química, a biologia e as diversas ciências naturais, que procuram observar os fenômenos do mundo para formular teorias que possam explicar esses fenômenos do mundo. Então o Espiritismo é do mesmo tipo, uma ciência de observação, que nasceu exatamente com a produção de Allan Kardec. Antes de Kardec, não havia uma ciência da alma, como a gente vai ver. As pessoas falavam da alma, discutiam sobre a alma dentro das religiões, ou mesmo dentro da filosofia, numa área da filosofia chamada de metafísica. Mas como as pessoas falavam sobre a alma, estudavam sobre a alma, estudavam apenas pensando, imaginando como deveria ser a alma, como seria a alma após a morte, em que condições a alma vive. Então as pessoas usavam apenas da razão, da imaginação, para falar da alma, para estudar da alma. Com Kardec surge pela primeira vez uma ciência de observação. Kardec não vai falar do espírito ou da alma simplesmente pensando acerca disso. Ele vai criar um método de observação por intermédio da mediunidade para que ele pudesse observar a alma e a partir daí fazer as suas ilações, tirar daí os seus princípios, as suas conclusões. Então esse é um elemento importante. Trata-se de uma ciência de observação que foi construída observando os fenômenos espíritas e a partir daí, com o uso da razão, criar uma teoria científica muito bem estruturada, tão bem estruturada quanto as grandes teorias científicas nas mais diversas áreas. A gente que vem da área da ciência, da física, da epistemologia, estamos acostumados a lidar com as ciências, percebemos que o mesmo rigor, o mesmo cuidado metodológico Kardec empregou na construção desta ciência espírita. Quando eu digo aqui Kardec, é muito importante fazer uma observação. A ciência espírita, essa ciência de observação, ela foi construída a 4 mãos. As mãos dos espíritos com as mãos de Kardec. Foi um trabalho conjunto de Kardec com os espíritos que deram origem a esta ciência de observação. Mas Kardec diz, ela não é apenas uma ciência de observação, é também uma doutrina filosófica. Então ela tem uma filosofia que vai nascer desta ciência de observação. É por isso que ele vai continuar dizendo e explicando a frase. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelece entre nós e os espíritos. Então veja, aqui ele começa a colocar o chamado objeto de estudo da ciência espírita. Toda ciência tem um domínio de estudos, um objeto de estudos. Assim a biologia vai estudar os seres vivos, a sociologia o homem na vida em sociedade, a física, os corpos, o movimento dos corpos, a forma como os corpos se movimentam e interagem entre si. Cada ciência tem o seu domínio de estudos, o seu objeto de estudos. Aqui Kardec já começa a deixar claro qual é esse domínio. Ela estuda os espíritos e suas relações com os homens. Isso é muito importante. A ciência espírita não estuda os planetas, sua composição, sua estrutura, seu movimento. Isso é da física, da astronomia, da cosmologia, não é do espiritismo. O espiritismo não entra na estrutura do átomo. Não é esse o objeto de estudo do espiritismo. O objeto de estudo são os espíritos e suas relações com os homens. Kardec teve esse bom senso
para mostrar que o Espiritismo e as ciências caminham lado a lado. Enquanto as ciências tratam do mundo material, o Espiritismo trata do espírito. Dois domínios complementares, cada um seguindo o seu caminho, dando as suas contribuições. Então, na visão kardeciana, o Espiritismo está muito bem definido, o que ele estuda, o que ele trata. É claro que os espíritas podem estudar tudo. Os espíritas podem estudar física, química, biologia e mesmo podem expressar a sua opinião sobre tudo. Mas o Espiritismo, ele trata exclusivamente dos espíritos e suas relações com os homens. Então, se você me fizer uma pergunta sobre o movimento dos planetas, sobre a órbita dos planetas, eu vou ter que usar dos conhecimentos da física, da astronomia para dar a resposta. Mas essa resposta não é uma resposta do Espiritismo, é uma resposta da física, da astronomia. O Espiritismo trata dos espíritos e suas relações com os homens. Embora os espíritas gostam de estudar muitas ciências e muitas vezes emitem opinião sobre vários assuntos, mas é muito importante a gente separar a nossa opinião enquanto pessoas que gostamos de estudar muitas ciências com aquilo que o Espiritismo diz. Eu costumo dizer que lamentavelmente o Espiritismo não diz nada sobre a calvície. Nada. Não é uma área de estudo do Espiritismo. Uma pena, seria tão bom, mas não é. O Espiritismo trata dos espíritos e suas relações com os homens. Embora as pessoas às vezes ficam empolgadas demais quando se tornam espíritas e querem fazer o Espiritismo se meter em tudo. É muito comum, o pessoal adora falar de mecânica quântica, de cosmologia, de juntar tudo como se fosse Espiritismo. Calma lá, o Espiritismo está muito bem definido o seu objeto de estudo. Os espíritas podem estudar tudo e emitir suas opiniões, mas a opinião do Espiritismo é exatamente sobre esse domínio de estudos, os espíritos e suas relações com os homens. E aqui Kardec vai dizer agora qual é o domínio da filosofia espírita. Vai ele dizer: como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. Ao estudar as relações entre os espíritos e os homens, você tem consequências morais. Essas consequências morais fazem parte da filosofia espírita. Então veja que é uma filosofia diferente das chamadas filosofias especulativas que a gente encontra na academia. Se você conversa com um filósofo profissional e diz que o Espiritismo é uma filosofia, provavelmente ele não vai concordar muito, porque ele não tem um sistema filosófico como é o sistema filosófico dos grandes filósofos. Um sistema de Descartes, um sistema de Hegel, de Kant. O Espiritismo não tem uma estrutura desse sistema, um sistema filosófico tal como os grandes filósofos construíram. Por quê? Porque ele se preocupou em construir uma filosofia que decorresse de uma ciência que foi estabelecida. Então, uma filosofia que nasce de uma ciência, para tratar determinados aspectos. Que aspectos? As consequências morais que você pode extrair desta ciência. Por isso, se você joga a obra espírita para alguém que é filósofo profissional, ele vai dizer: bom, aqui não tem bem uma filosofia, porque não é filosofia tal como os grandes filósofos fizeram, mas uma parte da filosofia mais moderna, que é a filosofia construída a partir de uma ciência. Hoje, muito comum na academia se estudar a filosofia da matemática, filosofia da física, uma filosofia que nasce apoiado numa ciência. O Espiritismo é muito parecido do ponto de vista filosófico. Ele nasce apoiado na ciência espírita. Então você não fica como os filósofos ficam, simplesmente fazendo as suas especulações filosóficas. Você se apoia na ciência espírita para fazer suas inferências filosóficas. Então aqui Kardec vai deixar claro o que é este Espiritismo. Uma ciência de observação, fruto da razão e da experiência do laboratório, é uma filosofia que estuda as consequências morais que essa ciência pôde apresentar. Daí a ética espírita, a moral espírita, ser parte da filosofia espírita. Kardec vai sintetizar agora
a definição mais curta e mais sintética sobre o Espiritismo, que ele vai dar logo depois de apresentar aquele texto. Ele vai definir o Espiritismo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza. O que é? Natureza. Origem, de onde veio, e destino dos espíritos. Então aqui ele definiu o primeiro grande objeto de estudo do Espiritismo: a natureza do espírito. O que é o espírito? Qual é a sua natureza? Origem, como o espírito surgiu, como ele foi criado. Destino, para onde o espírito vai, o que vai acontecer com ele. Então esse é o primeiro grande elemento de estudo do Espiritismo. E depois ele conclui acrescentando mais um: bem como de suas relações com o mundo corporal. Como é que se dá as relações dos espíritos com o mundo corporal? O que a gente vai explorar um pouco amanhã no nosso seminário, mostrando este mundo espiritual em constante interação com o mundo corporal, com o mundo dos homens. Então veja que aqui Kardec foi sintético, mas muito claro. O Espiritismo vai estudar o espírito sob 3 pontos de vista: o que ele é, de onde veio, para onde vai, e não apenas o espírito, mas também as relações deles com os homens. Como eles interagem conosco, como os espíritos interagem com o mundo corporal. Então é este o objeto fundamental desta ciência espírita. A gente tem que deixar isso muito claro, para não pedir do Espiritismo aquilo que não é o seu objeto de estudo. Não adianta eu querer pedir mais do que isso, eu estarei pedindo de outras ciências, não do Espiritismo. Então a gente precisa ter essa clareza, porque muitas vezes as pessoas... Sempre tem uma alma boa que lembra disso, né? Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, para que você não exija do Espiritismo mais do que ele pode lhe dar. Não queira que o Espiritismo responda sobre problemas econômicos no mundo, que ele responda sobre o movimento planetário, o que vai acontecer com o Sol, com as estrelas. Não peça do Espiritismo aquilo que não é o seu objeto de estudo. O Kardec sempre teve essa lucidez. Uma doutrina que trata de tudo, que fala de tudo, não é uma ciência. As doutrinas místicas, aquelas doutrinas que não são científicas, costumam responder sobre tudo. O Espiritismo não fala de tudo, por isso ele é uma ciência. Ele tem muito bem claro qual é o seu objeto de estudo. Bom, vocês agora poderiam perguntar: bom, mas você colocou aqui com Kardec a questão da ciência e da filosofia, como é que fica a questão da religião? Veja que, como nós vamos ver, Kardec vai discutir a questão da religião e espiritismo apenas com muito cuidado numa obra fundamental dele chamada Revista Espírita. Quando disse que Kardec tem 22 livros, vocês conhecem os 5 livros fundamentais, existem 12 livros que têm o mesmo título, Revista Espírita, e muda apenas o ano: Revista Espírita de 1858, Revista Espírita de 1859, de 1860, até a Revista Espírita de 1869. Que livros foram esses? Kardec publicava mensalmente um fascículo chamado Revista Espírita, todos os meses. Começou no mês de janeiro de 1858 e o último que ele escreveu foi em abril de 1869. Pegava-se cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro de 58, as pessoas gostaram tanto dessas revistas que pediram que ele vendesse agora no formato de um livro. E ele reuniu 12 fascículos do ano de 58 e produziu um livro chamado Revista Espírita de 1858. Os 12 fascículos mensais da Revista Espírita. Este livro tem mais de 400 páginas. No ano de 59, mesma coisa. De janeiro de 59 a dezembro de 59, 12 fascículos
ele reuniu na Revista Espírita de 1859 e foi fazendo isso todos os anos. Daí deram origem a 12 livros, cada um deles do mesmo tamanho de uma obra robusta como o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja que a maior produção espírita de Allan Kardec foi a Revista Espírita. A maior produção em termos de volume de páginas, 12 livros extraordinários, que Kardec vai recomendar como obra fundamental do Espiritismo. Isso é algo muito importante. Muitas pessoas pensam que as obras fundamentais são as 5. Não. O Kardec coloca num pequeno livreto que ele escreveu, o último livreto que ele publicou, em março de 69, no mesmo mês de sua desencarnação, Kardec publicou um livreto chamado Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita, um catálogo de livros, em que ele colocava o nome dos livros e fazia um pequeno comentário. Nesse catálogo ele coloca suas obras como as obras fundamentais do Espiritismo, e ali inclusive a Revista Espírita. Se vocês chegarem em casa, abrirem o Livro dos Médiuns, cheguem em casa, façam isso, no capítulo 3º, intitulado Método, vocês vão encontrar que Kardec recomenda você estudar a Revista Espírita como uma das obras fundamentais. E algo muito importante, tem muita coisa na Revista Espírita que não está em nenhuma outra obra de Kardec. Então você vai ler textos, vai obter conhecimentos que não estão nas outras obras, o que faz da revista uma obra muito importante para quem quiser conhecer todo o pensamento de Kardec. Por exemplo, a discussão que ele faz do uso da palavra religião. Ele vai fazer isso na Revista Espírita no mês de dezembro de 1868. Então esse texto em que Kardec vai discutir o uso ou não da palavra religião em Espiritismo, para o Espiritismo, ele vai discutir apenas na Revista Espírita de dezembro de 1868. Ele não discute em outro lugar. Então eu vou aqui apresentar como Kardec vai entender o uso ou não da palavra religião quando aplicada ao Espiritismo. Então nós vamos discutir um pouquinho com vocês essa pergunta: o Espiritismo é uma religião? Neste artigo, Kardec apresenta duas respostas possíveis. Pode ser um não ou pode ser um sim, dependendo do significado que você dá à palavra religião. Eu vou resumir primeiro o pensamento de Kardec, depois eu vou botar o texto de Kardec, porque se alguém estiver me assistindo, achar que é o Cosme que está inventando isso, eu vou botar o texto de Kardec para a gente ver. Eu apenas vou primeiro sintetizar o texto dele, depois eu coloco o próprio texto de Kardec. Se você utilizar a palavra religião no sentido chamado usual, geral, dominante, que é o sentido do dicionário, que daqui a pouco a gente vai explorar, você vai ter que dizer, bom, no sentido usual do dicionário, não é. Porque se você pega um dicionário, religião tem práticas exteriores de adoração e culto. Vocês adoram alguma coisa lá no centro espírita? Você tem alguma prática de adoração? Uma religião tem dogmas, princípios, propostas que você está proibido de discutir. Tem isso no Espiritismo? Pelo menos o de Kardec. O Espiritismo tem sacerdotes. Vocês conhecem alguns sacerdotes na casa espírita? Então, se você pega o sentido do dicionário para a palavra religião, dogmas, rituais, práticas exteriores de adoração e culto, hierarquia sacerdotal, o Espiritismo não tem. Então, nesse sentido, usual, dominante da palavra, diz Kardec, vocês vão ver, não posso dizer que o Espiritismo é uma religião.
Mas existe um outro sentido que você pode usar a palavra religião, que é o chamado sentido filosófico, de laço que religa os homens numa comunhão de pensamentos, que nós vamos discutir daqui a pouco. Se a gente usa no sentido de religare, de um laço que nos une num sentimento de amor, de respeito, de caridade, de fraternidade, bom, então a gente pode dizer que o Espiritismo é uma religião nesse sentido filosófico. Então veja o cuidado, como nós vamos ver, de Kardec. Na verdade, o que Kardec vai fazer é o que a gente chama, aqueles que são da área da linguística, que se costuma dizer que as palavras sofrem dessa doença aí, que você não consegue evitar, a polissemia. Polissemia é a variedade de sentidos das palavras. Vocês já abriram o dicionário da vida de vocês? Abra uma palavra qualquer no dicionário. O que você observa? Você abre lá, amor, no dicionário, vem tal coisa, 2, tal coisa, 3, dependendo da palavra, vira até a página. A quantidade de sentidos que as palavras têm. Porque as palavras, elas têm o sentido do uso que as pessoas dão para as palavras. A própria palavra espiritismo, vamos pegar aí como exemplo. A palavra espiritismo em francês, espiritismo, foi criada por Allan Kardec, não existia. E ele criou a palavra em francês para designar a doutrina que ele estava apresentando em O Livro dos Espíritos. A palavra foi criada na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 1. Ele criou a palavra para dizer, isso aqui, espiritismo, é esta doutrina que eu estou apresentando aqui. Mas se você usa a palavra espiritismo no Brasil, a quantidade de seitas que usa a palavra espiritismo, né? Você fala assim, o cara pergunta, o que você é? Eu falo, eu sou espírita. A pessoa vem com a mesa branca, a mesa preta, não sei o que. Então, as palavras, elas acabam tendo sentidos diferentes, que vão mudando com o uso. As pessoas vão usando. Eu me lembro, uma vez recebi um e-mail, uma pessoa brava comigo, porque eu botei lá no nosso site de que a gente faz a apresentação e o ensino do Espiritismo segundo Kardec. E a pessoa então muito brava, mas não tem outro. Eu falei, bom, essa pessoa não deve estar percorrendo o Brasil, né? Que as pessoas usam a palavra espiritismo para muitas coisas diferentes. Então veja que a palavra, ela não tem um significado único. Mesmo quando ela é criada e você dá para ela um significado, como fez Kardec, esse significado pode se alterar. Um exemplo curioso é o da palavra espírita. Kardec usou a palavra espírita para designar tudo aquilo que é relacionado à doutrina espírita e aos fenômenos. Por isso você diz assim, fenômenos espíritas. Ele tem um item, que se der tempo amanhã trataremos, a escala espírita é o nome. Mas não é a escala dos espíritas, é a escala que a doutrina espírita apresenta, é a escala dos espíritos. Então a palavra espírita, quando ele propôs, era para designar tudo aquilo que diz respeito ao espiritismo. E ele criou uma outra palavra, espiritista, para designar os seguidores do espiritismo. Então nós deveríamos dizer assim, nós somos espiritistas. Você já ouviu alguém falar assim, eu sou espiritista? A palavra não pegou, vai dizer o próprio Kardec. A palavra não pegou. As pessoas estão usando a palavra espírita para significar os seguidores da doutrina espírita. Mas também ela significa todos os fenômenos que dizem respeito aos espíritos. Então a palavra espírita acabou ganhando uma polissemia. Ela significa os espíritos, tudo aquilo que tem a ver com o espiritismo e também os seguidores da doutrina espírita, os espíritos. Então veja, nem sempre, mesmo você criando uma palavra, você consegue fazer com que a palavra fique ali, rígida com aquele sentido. A polissemia, que é essa variedade de sentidos,
Veja o exemplo aqui da palavra cabo, né? Ou da palavra soldado. Vamos juntar as duas, complica mais ainda, né? Se eu digo assim para vocês, o cabo foi soldado, vocês concordam que o cabo foi soldado? Bom, a dona de casa, minha avó, né, vai pensar, se tivesse, realmente o cabo da minha panela quebrou, eu mandei soldar, o cabo foi soldado. Hoje já não se solda mais cabo de panela, né? Já não existe mais. Mas o sujeito da informática aí, né, fala, realmente o cabo lá da minha rede rebentou, partiu, e eu resolvi soldar e não comprar outro. Ou o cabo do guarda-chuva quebrou e foi ali soldado. Já o indivíduo militar, o que ele vai pensar? O cabo José lá do quartel, antes de ser cabo José, foi soldado José. Isso é a polissemia. Aí eu pergunto, qual é o sentido verdadeiro para cabo ou soldado? Não existe sentido verdadeiro. O sentido é o sentido dado pelo uso, pelo contexto, pela forma como as pessoas estão usando. Por isso, ao formular a pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, alguém se recorda? Se não se recorda, eu vou lembrar vocês. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Ainda bem que Kardec não parou aí, porque se ele tivesse parado, qual o verdadeiro sentido, ia ter um problema, não tem sentido verdadeiro. Mas a pergunta não é essa, ele pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? Kardec está perguntando, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus? Para Jesus, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Vocês sabem a resposta. Indulgência para com as faltas alheias, benevolência para com todos, perdão das ofensas. Mas veja que você não pode perguntar qual é o verdadeiro sentido. O sentido é dado pelo uso, como as pessoas usam, o contexto que as pessoas usam. Por isso nunca brigam por palavras. Quantas discussões ocorrem por palavras? Eu me recordo que estava fazendo uma palestra, no momento das perguntas, uma pessoa levantou e disse assim, professor, Deus perdoa ou não perdoa? Olha a pergunta, Deus perdoa ou não perdoa? Antes de responder, a gente que já é macaco velho, né, resolvi perguntar para ele, mas por que você está fazendo essa pergunta? Ele me disse que lá na minha casa espírita, nós temos um grupo que defende que Deus perdoa, e um outro grupo que defende Deus não perdoa. Afinal de contas, professor, Deus perdoa ou não perdoa? Queria me botar na confusão, né? Mas eu resolvi ainda, como professor, muitos anos, né? Resolvi, mas o que o grupo que diz que Deus perdoa argumenta? Como é o argumento daqueles que defendem que Deus perdoa? Bom, Deus perdoa, dizem os companheiros, porque Ele concede sempre uma nova oportunidade. O indivíduo erra, comete o mal, pratica o mal, Deus concede para ele uma oportunidade de reparação. Ele vai encarnar, vai expiar, vai ter que reparar esse mal. Ninguém vai ficar eternamente na maldade. Sempre Deus dá uma oportunidade para o espírito evoluir. Portanto, Deus perdoa. Tá certo, professor? Eu falei, mas e o que o outro grupo diz? Bom, o outro grupo diz assim: Deus não perdoa porque Ele não se ofende. Você só pode perdoar se você for ofendido. Se você não foi ofendido, você vai perdoar de que jeito? Como Deus nunca se ofende, Deus nunca perdoa. Tá certo, professor? Queria me botar na confusão, não tinha escapatória. Na verdade, os dois estão certos. Deus concede sempre uma nova oportunidade, Deus nunca se ofende. O problema está que a gente quer que uma palavra só dê conta do problema. Nós às vezes ficamos muito preocupados com palavras. Nós vimos muitas pessoas brigarem, por exemplo, e é muito comum às vezes encontrar na internet pessoas brigando se o espiritismo é não religião.
Tem um grupo que fala, não é religião, tem outro grupo que fala, é religião. E vocês podem perceber algo que eu já percebi nessas discussões. Se você pergunta para quem diz assim, não é religião, ele concorda que o Espiritismo tem um laço que une as pessoas, que ele tem um sentimento de caridade, que ele trata de Deus, concorda. Ele diz, mas não é religião. O outro grupo, você pergunta para ele, você que diz que é religião, o Espiritismo tem dogma, tem práticas rituais, tem adoração? Não, peraí, vocês concordam com as mesmas coisas, ambos estão de acordo com as mesmas ideias. O problema é que eles estão brigando por palavras, coisa que Kardec nunca fez. Ele começa o livro dos Espíritos, quem se recorda como Allan Kardec começa o livro dos Espíritos? Eu vou provocar vocês hoje ou amanhã, para que vocês saiam daqui e estudem o livro dos Espíritos com atenção, mergulhem nessa obra admirável de Allan Kardec. Ele começa o livro dos Espíritos com uma frase admirável, como tudo que ele escreveu na obra. Ele começa assim: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos, para se evitar a confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. A confusão da variedade de sentidos. Na verdade, o sujeito que defende que é uma religião, que defende que não é, estão defendendo as mesmas ideias, mas estão brigando por palavras. Ambos concordam que o Espiritismo não tem ritual, não tem prática exterior de adoração e culto, não tem hierarquia sacerdotal, mas que é uma doutrina que trata de Deus, que propõe o sentimento, a ligação, o amor, religa os homens entre si. Todos concordam. O problema é que não gostam muito da palavra, como se a palavra fosse mais importante que as ideias. E Kardec vai receber isso no livro dos Espíritos o tempo inteiro, quando os Espíritos falam assim para ele: o que importa é o pensamento, a ideia, não as palavras. Às vezes há pessoas que me mandam e-mail assim, vai lendo o livro dos Espíritos e encontram lá a palavra Deus pune, e tem Deus pune na obra de Kardec em vários lugares, e a pessoa me manda, mas como pode? Deus é amor, Deus punir? Eu falo que a palavra está tão marcada na cabeça da pessoa que ela se incomoda com a palavra. Ela deveria pensar assim: mas quando Kardec e os Espíritos dizem que Deus pune, o que ele quer dizer? E não a palavra. O que ele quer dizer com a frase Deus pune? E Kardec vai explicar, está no item 1009 de O Livro dos Espíritos, o que é o castigo, o que é a punição, a consequência natural do erro. Se você tomar sulfúrico agora, você vai sentir o quê? Nem vou contar, porque eu nunca tomei, né? Mas você vai ter um grave problema estomacal. Isso vai ser a punição de Deus, consequência natural de um ato errado, absurdo. Meu estômago não foi feito para resistir a tomar o copo de ácido sulfúrico. Se você chuta uma pedra, qual é a consequência natural? Você vai ter um problema no seu dedo, no seu pé, dependendo da intensidade do seu chute. Esta consequência natural da ação equivocada, você chama isso de punição. Então o problema não está na palavra, mas no significado, no sentido, e a gente se incomoda demais com palavras. Allan Kardec começa a pergunta 642 com uma frase assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Pergunta 642. Aí a pessoa me manda um e-mail: que história é essa de agradar a Deus? Deus precisa de bajulação? Olha a palavra, a pessoa tem o sentido de agradar na cabeça dela e ela transfere para o texto da obra. Ela deveria ler o conjunto do texto para saber o que os Espíritos e Kardec entendem quando eles falam em agradar a Deus. Sabe o que é? Agradar a Deus é seguir as suas leis, é cumprir os seus mandamentos. Mas a pessoa está preocupada que agradar é bajular, é dar algum presentinho para Deus, não é isso. Então não é a palavra, mas o pensamento que tem que estar por trás da gente. O que importa são os pensamentos e não as palavras.
mas é muito difícil para a gente se libertar das palavras. A gente vive momentos históricos curiosos, né? O politicamente correto, né? Coisas que a gente às vezes até se incomoda profundamente. Alguém vem falar todos e todas, com todo respeito, para mim todos sempre significou todo mundo, homem e mulher. Mas as pessoas se preocupam com a palavra, falou todos é machista. Como falou todos é machista? Todos para mim significa todos vocês. Mas você vê, é preso demais a palavra. É importante, é o pensamento, a ideia. E os Espíritos dizem sempre para Kardec: vocês é que se entendam com as palavras. O importante são os pensamentos, as ideias que você quer passar com as palavras. Então esse é o cuidado importante. Por isso a importância de você saber da polissemia. E a polissemia, ela tem de dois grupos. Ela tem um que a gente chama tecnicamente polissemia simétrica. Essa é a polissemia desse tipo. Não há um sentido usual ou dominante. Exemplo, cabo, soldado. Por que simétrica? Se cabo é de guarda-chuva, de panela ou hierarquia militar, tudo é tão bom, não tem nenhuma assimetria, tudo vale, depende do contexto. Isso é chamada polissemia simétrica. Cabo, soldado, depende do contexto. Mas tem palavras que têm um sentido dominante. Por exemplo, eu estou falando aqui, por que vocês estão me entendendo? Porque vocês estão tomando como significado do que eu estou dizendo o sentido dominante de muitas palavras. É o sentido usual, comum, que está na sua cabeça. Se eu quero dizer alguma coisa diferente com aquela palavra, eu tenho que explicar quando o sentido não é o dominante. Porque você vai sempre interpretar com o sentido usual, aquele que comumente você usa. Por exemplo, se eu pergunto para uma pessoa qual é a sua religião, para ela a religião tem sacerdote, religião tem práticas exteriores de adoração, tem cultos, tem dias especiais de culto, tem práticas exteriores, tem casamento, batizado, tem todos os rituais, não é isso? Porque na cabeça dela toda religião tem isso. Então Kardec vai dizer: se eu dissesse que o Espiritismo é uma religião, você me perguntaria por essas coisas. Você iria achar que o Espiritismo tem sacerdotes, tem dogmas, tem práticas exteriores. Então a palavra religião é um tipo de polissemia assimétrica, porque ela tem um sentido que domina todos. É o sentido que todo mundo mais tem na cabeça. O que todo mundo tem na cabeça quando fala em religião? Sacerdotes, pastores, estrutura sacerdotal, hierarquia, práticas exteriores, adoração, vai fazer alguma prática lá, porque todas as religiões têm isso, ok? Todas as religiões do mundo têm práticas exteriores de adoração, tem seu sacerdote. Então esse sentido dominante usual está dentro da sua cabeça. Isso é o que se chama uma polissemia assimétrica para a palavra religião. Ela tem muitos sentidos, mas tem um que domina, ok? Entenderam? No caso de cabo e soldado tem muitos sentidos, mas nenhum é dominante, nenhum domina. Se eu falo cabo aqui, você fica olhando para mim, peraí, do que ele está falando? Porque não tem nenhum que domina. Se eu falo cabo foi soldado, peraí, o que ele está querendo dizer? Ah, mas se eu estou no quartel, falo cabo foi soldado, todo mundo está achando que eu estou falando da hierarquia militar. O contexto é que vai dizer para onde eu vou. Se eu estou fora do contexto, eu não sei qual é o significado que eu vou adotar para a palavra. Eu preciso de um contexto para me ajudar a dar o significado. Essa é a polissemia simétrica. Sem contexto você não sabe o que está se tratando. Na polissemia simétrica você diz religião, todo mundo pensa nas religiões do mundo, que tem sacerdotes, hierarquias, práticas exteriores de adoração, culto. Nesse sentido, Kardec diz: Espiritismo não é, porque não tem nada disso. Agora, se não é no sentido dominante, pode ser no sentido etimológico, filosófico da palavra religião. Nesse sentido filosófico, de ligação dos homens entre si. Esse sentido, sim, o Espiritismo seria uma religião. Então você tem uma dupla resposta, porque a palavra religião ela é polissêmica e ao mesmo tempo ela tem uma polissemia assimétrica, um sentido que domina. Então você tem que fazer uma observação para evitar a confusão.
Mas o importante, de novo, não são as palavras, são as ideias, os pensamentos. E que a gente não brigue nunca por conta de palavras, mas que a gente entenda o que se quer dizer. Então não vamos brigar se Deus perdoa ou não. Pergunta para a pessoa: o que você está querendo dizer com perdoa? Ah, Deus pune ou não pune? O que você quer dizer com pune ou não pune? A pessoa tem que explicar o sentido, o significado, para que você possa concordar ou discordar do que ela está apresentando, e não simplesmente ficar preso às palavras. Senão fica parecendo briga entre pessoas de futebol, não é assim? O gente diz assim: o meu time é o melhor, o outro diz assim: o meu é o melhor. Bom, qual é o sentido de melhor que estão usando, né? Porque para cada torcedor o seu time é o melhor. Qual é o sentido de melhor que estão usando? Cada um tem o seu sentido. Com isso, a gente então tem aí os dois sentidos que a palavra religião apresenta: o sentido usual comum, ideia de culto, de forma, princípios absolutos em matéria de fé, que são os dogmas, casta sacerdotal, cerimônias, privilégios e misticismo. Essas palavras aqui eu tirei do texto de Kardec, até as palavras, quando ele diz qual é o sentido dominante da palavra religião, usual, comum, é isso aí. Agora eu pergunto, leia isso aqui, e se eu pergunto para vocês: Espiritismo tem isso? Bom, mas se isso aí é chamado de religião no sentido usual, o Espiritismo não é uma religião no sentido usual, dominante, porque ele não tem isso. Ah, mas o sentido filosófico: um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. Ah, isso tem. Nós somos unidos por esses sentimentos de amor, de caridade, pelos princípios espíritas que nos unem, pelas nossas crenças espíritas que nos unem. Opa, então se isso é religião, o Espiritismo é uma religião, ok? Então veja como isso fica claro na nossa cabeça, assim eu espero, que você tem que tomar muito cuidado com o uso das palavras, mas não pode brigar pelo uso das palavras, entender o que o sujeito quer dizer. Então você pode dizer muito bem que o Espiritismo é uma ciência, como Kardec diz, no sentido usual do termo ciência. O Espiritismo é uma filosofia no sentido usual, mas não é uma religião no sentido usual do termo, ela é uma religião no sentido filosófico do termo, ok? Com isso as pessoas se entendem, concordando com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, sem precisar haver uma disputa, uma briga, e você pode dizer: não, o Espiritismo é uma religião, perfeitamente. Se você está entre vocês, entre nós, que entendemos, eu não preciso explicar, ok? Se você diz: se você fala para mim, o Espiritismo é uma religião, eu entendo o que você quer dizer, porque você é espírita, está no mesmo meio, ok? Mas se é alguém de fora, você vai ter que explicar: olha, é uma religião, mas cuidado, não tem dogma, não tem sacerdote, não tem... E a pessoa: peraí, como é que isso é uma religião? Quero entender isso, porque não tem nada daquilo que as outras religiões têm, ok? Então essa diferença é importante para que você se comunique adequadamente e não crie confusão no uso das palavras. Então não há nenhum problema que você diga que o Espiritismo é uma religião, desde que você faça sabendo o que você quer dizer com isso, sabendo que não se trata do sentido usual, se trata do sentido filosófico, não do sentido usual. Aqui, só para você refletir, no sentido usual de religião, uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e uma religião. Por que não pode? Porque, por exemplo, o catolicismo não pode ser uma ciência? Porque ele tem dogmas. Ciência não tem dogma, tudo pode ser discutido numa ciência. A ciência evolui, você discute tudo. Uma religião, no sentido usual, tem dogma. Dogma não se discute, é a definição de dogma, no sentido religioso da palavra dogma. Dogma também é uma palavra polissêmica. Dogma não significa apenas o dogma no sentido teológico da palavra, um pensamento que não se discute, que não se pode duvidar. Também dogma significa só princípio. Por isso Allan Kardec vai perguntar aos espíritos onde se funda o dogma da reencarnação. Aí a pessoa me manda um e-mail: está vendo, o Espiritismo tem dogma. Eu falo: peraí, tem dogma no sentido
filosófico do termo dogma, não no sentido teológico do termo dogma. No sentido filosófico, sim, no sentido filosófico, dogma é um princípio, um ponto de vista, uma lei. No sentido teológico, é um ponto de vista indiscutível, que você, mesmo que você não entenda, você não possa discutir. Proibido de discutir. Isso o Espiritismo não tem, você pode discutir tudo, porque é uma ciência. No sentido usual, portanto, uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e uma religião. No sentido filosófico, ela pode. Isso só é possível se tomar uma palavra religião no sentido filosófico. Então, se eu digo assim, Espiritismo é uma ciência, uma filosofia, uma religião, somente no sentido filosófico. No sentido usual, não pode ser, porque não estaria dizendo assim: Espiritismo tem dogma ao ser uma religião e não tem dogma ao ser uma religião. É como se dissesse: Cosme é careca e não é careca. Você fala: peraí, alguma coisa está errada. Se tem dogma, tem dogma. Não pode ter dogma e não ter dogma. Religião, no sentido usual, tem dogma. Ciência não tem dogma. Então o Espiritismo não tem dogma, porque é uma ciência, e é uma religião no sentido filosófico, já que no sentido filosófico não precisa ter dogma. Ok? Está claro isso? Então Kardec, nesse artigo de dezembro de 1868, que eu vou colocar aqui para vocês, porque não vão dizer que o Cosme está inventando tudo isso, eu vou ler com vocês o texto do artigo de Kardec, em que Kardec vai deixar muito claro isso. Esse artigo ele escreveu em dezembro de 1868, foi publicado em dezembro de 1868. Veja que ele já sabia que ele ia embora no início de 69. Então ele já resolveu deixar esse assunto claro no seu texto, para que as pessoas não ficassem brigando depois. Ele já deixou isso claro em dezembro de 68. Portanto, 3 meses e pouco antes de sua desencarnação, ele arrumou a casa. Aliás, é muito curioso você ver como esse espírito altamente evoluído, chamado Allan Kardec, sabia exatamente que ele não passaria de 69. Ele escreveu em 1859 um artigo na Revista Espírita, 1859, em que ele diz assim: precisarei de 10 anos para concluir o meu trabalho. Eu digo, ele devia ter pedido 30 anos, aí tinha ficado mais com a gente. Ele disse que precisava de 10 anos para concluir o trabalho dele, Nosso Senhor deu 10 anos. Pô, você disse 10 anos, 69, vem embora. Em 68, ele faz toda a reestruturação da Sociedade Espírita de Paris, criando uma estrutura colegiada e entregando a direção da sociedade para aquele colegiado, em 68, finalzinho de 68. Ele vai mudar-se do endereço que ele estava, na Passagem Santana, em Paris, em que ele estava fazendo a mudança. A sociedade iria por outro endereço, sob uma outra direção, um outro comando, e ele desencarna na mudança. Ele está encaixotando no apartamento na Passagem Santana, em que acontecia as reuniões da Sociedade Espírita de Paris. O carteiro chama, ele desce para atender o carteiro, tem um rompimento de um aneurisma e desencarna ali, no dia 31 de março de 1869. Não deu nem tempo de fazer a mudança. Nosso Senhor deve ter dito: bom, a mudança os outros fazem, você já fez o que precisava fazer, que era trazer a doutrina de uma forma completa em seus princípios, que amanhã vou mostrar um pouquinho. O Espiritismo tem uma característica de completude. Todos os princípios fundamentais estão na obra de Kardec, todos. O Espiritismo vai avançar em termos de complementos, aplicações, mas não de novos princípios. A gente vai mostrar amanhã, se tiver tempo, que todos os princípios fundamentais estão na obra de Kardec. Então ele executou o trabalho dos princípios. As leis básicas estão aqui, agora vocês desenvolvem, aplicam, tirem as consequências, mas estava tudo ali. Ele cumpriu o seu trabalho em 10 anos de dedicação completa e total ao Espiritismo. Ele praticamente não dormia, 1 hora por dia apenas que repousava. Eram 23 horas no corpo, produzindo o que ele deixou para nós. Obra monumental. Então esse espírito muito evoluído, que a gente às vezes não sabe valorizar. A gente não tem ideia de quem é esse espírito.
altamente evoluído, cujo anjo guardião, espírito protetor de Kardec era o próprio Cristo. A vinculação estreita entre Allan Kardec e Jesus, que era o seu guia espiritual. Na Revista Espírita há um texto que Kardec diz: meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. A gente tem um DVD sobre o Espírito de Verdade em que a gente mostra porque o Espírito de Verdade é Jesus. As diversas passagens da Revista Espírita que deixam isso claro. É curioso, Kardec, quando disse que o Espírito de Verdade era o seu guia espiritual, ele não ia poder dizer que o Espírito de Verdade era Jesus. Imagina, se quase crucificaram ele pelas obras que ele produziu, imagina se ele dissesse que o guia espiritual dele era Jesus. Ele disse: meu guia espiritual é o Espírito de Verdade. Mas como é o Espírito de Verdade, e há outros Espíritos, dizer quem é o Espírito de Verdade. Tem um texto na Revista Espírita que o Espírito de Verdade ditou em homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que acabava de ser lançado. Foi lançado o Evangelho em 1864 com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade dita uma mensagem falando da obra que acabava de ser lançada. E ele diz assim: eu vim há 18 séculos e disse: há muitas moradas na casa de meu pai. Precisa assinar? Primeira pessoa, ele diz assim: eu vim há 18 séculos. Ele escreveu no século XIX, 1800 e pouco. Eu vim há 18 séculos e disse: há muitas moradas na casa do meu pai. Bom, se alguém precisar de mais uma prova, é teimoso. Precisa de mais um? São dezenas de textos em que os Espíritos se referem ao Espírito de Verdade como o mestre de todos nós, o dirigente espiritual do planeta Terra. E o Espírito de Verdade, em várias mensagens, ele se identifica: venham como outrora os transviados filhos de Israel, dizer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, venham como outrora. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. Há muitas passagens na Revista Espírita, nas obras de Kardec, que deixam claro quem é esse Espírito de Verdade. Não há nenhuma dúvida que ele era Jesus. Houve durante um tempo no movimento espírita uma tese que o Espírito de Verdade seria o conjunto dos Espíritos. Não sei se vocês ouviram essa tese. O conjunto dos Espíritos que se comunicavam eram chamados de Espírito de Verdade. Bom, a pessoa que formulou a tese desconhecia a Revista Espírita, porque um leitor manda exatamente essa questão para Kardec na Revista Espírita. O leitor manda uma pergunta para Kardec: olha, o meu guia espiritual disse que o Espírito de Verdade é o conjunto dos Espíritos. O Kardec vem e responde: não, o Espírito de Verdade é um nome próprio, é um Espírito que raramente se comunica, é um nome próprio, é o nome de um único Espírito, não é uma pleia de Espírito. Então Kardec vai deixando claro quem é esse Espírito de Verdade, e a gente vai aprendendo quem é esse Allan Kardec. Santo Agostinho vai na Revista Espírita, que a gente não mergulha muito nela, por isso minha insistência para que vocês mergulhem nessa peça admirável. Santo Agostinho vai ditar uma mensagem. Santo Agostinho é espírito, lembrando que Santo Agostinho foi um dos chamados pais da igreja, viveu lá no século IV da era cristã, um dos maiores filósofos cristãos de todos os tempos, viveu 300 e poucos anos depois de Jesus. Ele, espírito, vai ditar uma mensagem na cidade de Constantinopla, não na Sociedade Espírita de Paris, que você poderia imaginar que se ele ditasse na Sociedade Espírita de Paris, que era a influência dos médiuns que conviviam com Kardec. Não, a mensagem veio de Constantinopla, na Turquia. E vocês precisam ver o que ele fala de Allan Kardec. É ele apresentando para nós a figura de Allan Kardec, sem citar o nome. Ele diz assim: vocês sabem de quem eu estou falando.
Era a árvore que foi escolhida pelo Cristo para que a doutrina espírita tivesse um único tronco e não se partisse em vários troncos. A árvore escolhida a dedo pelo Cristo para ser aquele que melhor entendia o pensamento de Jesus. O Espírito que melhor entendia o pensamento do Cristo. É por isso que você vai encontrar na Revista Espírita Kardec alterando e corrigindo as mensagens dos mais evoluídos espíritos. Ele corrige um espírito dito uma mensagem, Kardec pergunta, faz uma correção e faz a alteração, inclusive nas próprias mensagens do espírito de verdade. Kardec faz os ajustes, porque ele era o que melhor entendia o pensamento do Cristo. Se vocês duvidam, cheguem em casa, peguem o livro dos médiuns, no capítulo Dissertações Espíritas, como está gravando, aqueles que estão ouvindo podem chegar em casa, pegar o capítulo das Dissertações Espíritas, vocês vão encontrar lá uma mensagem que começa assim: venham como outrora os transviados filhos de Israel. Essa mensagem, Kardec coloca uma nota ao final da mensagem e diz que ela foi assinada a Jesus. Essa mensagem é a mesma que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item Advento do Espírito de Verdade, que começa assim: venham como outrora os transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, escutai. É linda a mensagem, mas vocês devem comparar as duas. Comparem as duas, a que foi publicada no livro dos médiuns com a que foi publicada no Evangelho. Você vai descobrir pequenas alterações que Kardec fez, melhorando a mensagem. Este era Allan Kardec, esse espírito superior da escala espírita, o número 2 na hierarquia espírita. A hierarquia espírita vai de 1 a 10. Kardec constrói a escala espírita em 3 ordens. As ordens são divididas em classes, e ele numera de 1 a 10 as classes. Número 1, o mais evoluído de todos, os espíritos puros ou perfeitos. Na Terra encarnou apenas um, Jesus Cristo. Número 10º, o mais atrasado de todos os espíritos impuros. Tomara que a gente não esteja lá nessa 10ª, né? Número 2 da escala, espíritos superiores. Allan Kardec era um deles, estava no número 2. Por isso, quem está no número 2 tem que ter como anjo guardião o número 1. O anjo guardião tem que ser sempre o espírito da ordem superior. Kardec era da 2ª ordem, o primeiro da 2ª ordem. O seu anjo guardião tem que ser da 1ª ordem, a ordem dos espíritos puros. Lembrando que tem 3 ordens. Já captei o pensamento da minha esposa, que sempre quando eu estou fazendo palestra, hoje ela disse para mim: botei a escala espírita no final da sua palestra, porque ela sabe que eu sempre vou lembrar da escala espírita, que é uma peça importantíssima da obra de Kardec. E agora eu captei o pensamento dela. Ela disse assim: eu coloquei esse negócio lá no finalzinho, então eu vou mostrar aqui. Ó, tá aí para vocês. Aqui estão as 3 ordens: espíritos puros ou perfeitos, espíritos bons e espíritos imperfeitos, ok? Os espíritos puros ou perfeitos é a 1ª ordem. Se você é um espírito imperfeito, está na 3ª ordem. Aqui é a 3ª ordem, 2ª, 1ª. Se você é um espírito imperfeito, está na 3ª ordem, o seu anjo guardião está na 2ª ordem. Se você está na 2ª ordem, o seu anjo guardião é de ordem superior. Isso está lá no livro do Espírito. O anjo guardião, o espírito protetor, é de ordem superior ao protegido. Então, se você é espírito bom, você tem como um espírito protetor um espírito puro, ok? Vocês sabem quem são os anjos de guarda de vocês? Simples, vamos fazer aqui o teste. Vamos descobrir quem aqui está na 2ª, na 1ª ou na 3ª ordem? Vamos? Rapidinho o teste. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, uma só pergunta. Se vocês disserem não, vocês são da 2ª ordem. Se vocês disserem sim, vocês são da 3ª ordem, ok?
Então primeiro eu vou eliminar se é da segunda ou da terceira, depois a gente vai para a primeira, ok? Tá bom assim? Uma pergunta só. Se você disser não, você é da segunda ordem, ok? Se você disser sim, você é da primeira ordem. Estão preparados? Você sente, pelo menos de vez em quando, ciúme, inveja, mágoa, ódio, tristeza, raiva? Vou repetir. Você sente, pelo menos de vez em quando, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio? Pô, então vocês são tudo da terceira ordem? Gente, eu achei que eu fosse achar um espírito bom da escala espírita presente. Os espíritos bons da escala espírita são as boas pessoas. Muito cuidado. A escala espírita é uma das peças mais importantes da obra kardeciana. O espírito Sócrates, em O Livro dos Médiuns, ao explicar a classificação da mediunidade, lá no capítulo dos médiuns especiais, ele vai dar uma frase: a escala espírita é a síntese da própria doutrina espírita. Tem que compreender bem a escala espírita, ela é muito importante. Os espíritos bons não têm nenhum sentimento ruim, nenhum desejo ruim, não tem nenhuma emoção chamada paixão ruim. A gente nem consegue imaginar o que é isso. Imagina alguém que nunca, em nenhuma circunstância, fica triste, com raiva, com mágoa, com ódio, com inveja, com ciúme. Vocês conseguem imaginar alguém assim? Imaginar consegue, mas vocês conhecem algum espírito bom aí, agarradinho com vocês, encontraram aí na esquina? Encarnado é de raro, desencarnado todos nós temos um anjo guardião, que é espírito bom da escala espírita. Então você não vai dizer assim, ó, fulano não se dá comigo porque o meu santo não bate com o dele. Peraí. Se santo for o anjo de guarda, você está equivocado. Os anjos de guarda todos combinam entre si, porque todos são espíritos no mínimo bons da escala espírita, que não sentem nenhuma emoção ruim. Claro que se tem um psicólogo presente, ele provavelmente vai dizer, mas isso é impossível, um ser humano que não tenha nenhum sentimento ruim em nenhum momento. É isso que Kardec e os espíritos vão explicar na escala espírita. Os espíritos bons conseguiram, ao longo de muitas existências, não cultivar nenhuma emoção ruim, nenhuma. Se você agride um espírito bom fisicamente, ele sente dor, mas não fica com raiva, não desenvolve nenhuma emoção ruim pela dor. A gente fica com fome e muda o humor? Alguém aqui está com fome e muda o humor? Tem gente aqui que quando está com fome muda o humor? Tem. Gente, mas fome é um processo biológico. O que tem a ver com a emoção? Isso é o que se chama paixão, tecnicamente. Paixão é uma emoção provocada pela influência da matéria. Quem sente influência da matéria, sente paixão. Aí a matéria pode te influenciar e você ter paixões boas, como amor, alegria e várias outras. Ou ter paixões ruins. Tristeza, ódio, mágoa são paixões ruins. Os espíritos bons só têm as paixões boas. Os espíritos bons só têm paixões boas. Mas olha que curiosidade aqui. O que está sendo dito dos puros? Nenhuma influência da matéria. Sabe o que significa isso? Não sentem nenhuma paixão, nem boa, nem ruim. Nem as boas. Uma emoção de um espírito puro não é a nossa emoção. A alegria, o amor de um espírito não é o nosso amor que ainda tem a marca da paixão. É um amor de um sentimento puro, que não tem nenhuma influência da matéria. Então você não pode imaginar um espírito bom, triste, muito mais ainda um espírito puro. Então Kardec, ao explicar as passagens do Novo Testamento, na obra Gênese, por exemplo, quando ele vai explicar diversas passagens, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, jamais ele admitiria Jesus, as paixões de Jesus, paixão de Jesus no Espírito. Para Kardec, para o Espiritismo não faz nenhum sentido. Um espírito puro não tem paixão nenhuma, nem mesmo as boas. O espírito bom tem as boas paixões. O espírito imperfeito tem as duas, né? Esse aqui é o nosso problema, né? Tem hora que vence em você, é o ciúme ou a alegria? A raiva
ou a paz? O que vence você? Essa mistura de boas e más paixões que faz o espírito imperfeito. Os bons só têm as boas. Como eu disse, algum psicólogo vai dizer: se não existe um ser humano que não cultive nenhuma paixão ruim, é impossível. Claro, provavelmente ele nunca vai receber um desse no consultório dele. Como ele nunca no consultório dele ele vai ter lá um espírito bom procurando ele, nunca no laboratório ele vai encontrar um espírito bom com algum problema, porque eles não têm nenhum problema emocional, nenhum tipo de emoção ruim, é claro que você não vai encontrar um espírito bom facilmente. Encarnado, desencarnado tem infinitos. E cada um de nós tem um ligado conosco 24 horas por dia, 7 dias da semana, e não cai a conexão. Pensa bem o que é isso, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Você ter um espírito bom 24 horas por dia, 7 dias por semana, de graça, sem cair a conexão em nenhum momento, sintonizado com seus pensamentos. É a missão deles, item 495 de O Livro dos Espíritos. E a gente valoriza tão pouco esta sintonia com esse espírito altamente evoluído, que recebeu a missão de Deus. E ele não é como a gente não, que recebe uma missão e desiste no meio do caminho, não. Eles são espíritos bons, eles não desistem da missão que assumiram e permanecem conosco até virarmos espíritos bons, até o dia em que a gente não precisa mais de um espírito bom, porque viramos um. Então, e a gente não sabe fazer uso desta inspiração. Quanto tempo a gente perde desprezando essa sintonia preciosa? É um exercício. Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns, item 159, estou citando para aqueles que estão, depois confiram em casa. Ele vai colocar aqui médiuns. A palavra médium tem 2 significados, ela também é polissêmica no espiritismo. Médium significa todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Nesse sentido, todo mundo é médium, porque todos nós sentimos a influência dos espíritos, em especial do nosso anjo de guarda, todos, sem exceção. E tem os médiums no sentido específico, que é aquele que não sente uma influência num grau qualquer, mas sente um tipo especial de influência, sendo médium psicógrafo, psicofônico, de efeitos físicos, médium desenhista, pintor. Nós vamos ter aqui amanhã médium pintor, médium desenhista, que é o nome que Kardec usa, né? O médium pintor, o médium desenhista, médium psicógrafo ou médium escrevente. Nem todo mundo é médium desenhista, psicógrafo, escrevente, falante, audiente, mas todos somos médium no sentido lato do termo médium. Então há 2 sentidos: no sentido lato amplo de médium, todos somos nesse sentido lato, mas no sentido restrito específico de ter uma faculdade específica determinada, aí nem todo mundo é. Mas Kardec vai dizer: este fato de nos ligarmos ao nosso anjo guardião, todos nós, é que nos torna todos nós médiuns. Então todos ouvimos na nossa intimidade o nosso anjo guardião. Todos. Basta abrir os ouvidos da alma, porque o nosso anjo guardião não vai dizer simplesmente aquilo que a gente às vezes quer ouvir. Às vezes ele vai dar a orientação contrária ao seu desejo, contrária às suas paixões ruins. Ele vai te convidar à reforma íntima, à transformação interior, a pedir desculpas, a refazer o caminho, a acertar, a praticar o bem, a realizar o bem. Então, se você cria esse ato de ouvir o anjo de guarda, você vai ver que a sua vida muda. É só praticar todos os dias. Pratiquem. Não acordem de manhã sem fazer a sua prece dirigida ao seu anjo guardião. Nunca façam isso. Não durmam sem elevar o seu pensamento a esse anjo guardião, para que ele possa fazer de sua noite de sono uma noite de maior proveito.
Então a gente tem que criar esse hábito, e aí você vai ouvindo na sua cabeça. E quanto mais o hábito você cria, você vai aprendendo a fazer a distinção entre um pensamento que é seu, de um pensamento que lhe é sugerido pelo seu anjo guardião, e de outros pensamentos que são sugeridos por espíritos mal intencionados. Você vai aprendendo a fazer a distinção. E vocês vão ver como coloca Santo Agostinho e São Luís, os dois espíritos que ensinaram a resposta ao item 495, os dois espíritos que assinaram a resposta, eles vão dizer: nem nos lugares de devassidão estáis sós, nem nas penitenciárias, nos hospitais, em nenhum lugar estáis sem a ligação com esse anjo guarda. E Santo Agostinho vai dizer: mesmo que estejamos encarnados em outros mundos, mantemos a sintonia com vocês, captamos seus desejos, seus pensamentos, seus sentimentos e os inspiramos de onde estivermos. Não vai você pensar que seu anjo guardião está aqui do seu lado grudadinho com você, não é isso. Ele não está aqui do seu lado grudadinho, ele está ligado, sintonizado, capturando de onde estiver os seus pensamentos, os seus desejos, os seus sentimentos. E a partir dessa vinculação, ele consegue interagir com você, lhe dar uma sugestão, um conselho, principalmente se você presta atenção, se você pede ajuda. Eu preciso tomar uma decisão, me ajude a decidir. Eu tenho agora algo importante na vida, e você ora e vai aprendendo a ouvir na sua cabeça a orientação que você precisa. Não é necessário ser médio audiente, falante, psicofônico, nada disso. Todos temos esta faculdade de ouvir o nosso anjo guardião. Então é um hábito, uma prática constante que a gente tem que criar em nossas vidas e que muitas vezes desprezamos. Não temos esse hábito, não aprendemos a ouvi-lo, não aprendemos a escutá-lo em nossa intimidade, e eles participam, vai dizer Santo Agostinho, das suas decisões, te orientam na sua vida, te ajudando a crescer, a enfrentar as dificuldades do caminho. Basta que a gente aprenda a fazer essa sintonia. E é um espírito altamente evoluído. 24 horas por dia, vou repetir, 7 dias por semana, e não nos cobra nada, sem exceção. Ah, mas eu sou uma alma muito imperfeita, eu sou muito defeito. Você está na terceira ordem, não tem uma quarta ordem, você está na terceira. Se você está na terceira, o seu anjo guardião é da segunda ordem, é um espírito bom. Então todos nós, sem exceção, do homem mais perverso, ignorante, perverso e malvado, todos têm um anjo guardião que é um espírito bom da escala espírita. Basta que a gente se abra para isso, basta que a gente pratique pela prece, pela oração, esta sintonia diária constante com eles. Hoje, depois de muitos anos praticando, eu não abro mão disso. Se estou estudando um texto difícil, em que estou precisando de ajuda para entender o texto, eu oro, e vem a inspiração, leia tal coisa, observe tal coisa, veja tal autor. Quantas vezes eu me recordo quando estava estudando uma pergunta muito difícil, que me incomodou durante muitos anos em O Livro dos Espíritos, a pergunta 228, aqueles que estiverem me ouvindo, pode chegar em casa e pegar lá a pergunta 228 do Livro dos Espíritos. Eu me recordo que eu não consegui entendê-la, e o anjo de guarda disse: vai estudar as paixões da alma nos filósofos. Aí eu fiquei alguns anos mergulhando em René Descartes, no seu tratado sobre as paixões da alma, em outros filósofos que tratam das paixões da alma. Aí voltava a pergunta 228, e assim você ia tendo as orientações de como entender o texto. Olha, porque Santo Agostinho vai dizer que a missão deles é o nosso progresso intelecto-moral. Eles nos ajudam a progredir intelectualmente e moralmente. Eu me recordo que um dia tinha que fazer uma palestra sobre a obra Gênese, que vocês conhecem, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Olha que título lindo, né?
que Kardec deu a seu livro publicado em 1868, um ano antes de sua desencarnação. A Gênese, os milagres e as predições. E o próprio título nos ajuda. O que é a Gênese? Gênese são as origens. Então, a primeira parte da Gênese, Kardec estuda as origens. As origens de quê? De tudo que existe. Da matéria, do mundo corporal e do espírito. São as duas realidades que compõem o universo, a realidade material e a realidade espiritual. Então ele estuda a Gênese. Depois vai para os milagres. Bom, o que ele vai estudar nos milagres? Os milagres, ele começa apresentando a teoria espírita fundamental para se entender os milagres, que é a teoria sobre os fluidos, que ajudam você a explicar cientificamente todos os milagres do Evangelho. E na última parte, as predições. Então ele começa com a teoria da presciência, que o Espiritismo vai nos oferecer, uma teoria sobre o futuro, sobre a possibilidade de prever ou não o futuro, e depois ele vai explicar as predições. Então é uma obra admirável. E quando estava estudando a obra durante muitos anos, ela tem um primeiro capítulo que se chama O Caráter da Revelação Espírita. O Caráter da Revelação Espírita. Mas espera aí, é o primeiro capítulo da parte chamada Gênese. Quando eu estudei, esse capítulo está mal colocado, porque o segundo capítulo é Deus. Claro, Deus sim, Deus é a causa primeira, tem que estar na Gênese. Depois de Deus, Kardec vai estudar todas as origens. Deus dando origem à matéria, ao espírito e tudo mais. Mas o que tem a ver o caráter da revelação espírita com a Gênese? E aquilo me incomodou durante um tempão. E eu sempre que ia apresentar a obra Gênesis, eu botava o capítulo Caráter de lado e falava da obra Gênesis, deixando ele assim, separadinho, porque ele me incomodava. Um belo dia eu tive que fazer um seminário sobre a obra Gênesis. E falei, mas não é possível, eu não consigo encontrar. E comecei então a orar, pedir ajuda, né? Mas pelo amor de Deus, me ajude, eu tenho que falar da obra Gênesis. Eu vou dizer que o capítulo, o caráter, não tem nada a ver com a Gênese. Kardec colocou mal, devia ser uma introdução e não dentro da parte a Gênese. Por que ele colocou dentro da parte a Gênese? Porque eu tenho esse péssimo hábito de querer encontrar a lógica nas coisas, né? Não é à toa que a minha formação de mestrado, doutorado foi em lógica. Por isso escrevi a obra A Ordem Didática de O Livro dos Espíritos. Sabe por quê? Essa obra nasceu assim, de uma forma muito curiosa. Eu estava lendo o preâmbulo chamado Prefácio de O Livro dos Espíritos, que é o chamado prolegômeno, que nome bonito, né? Prolegômeno, que é prefácio, preâmbulo. E lá no preâmbulo Kardec diz assim, numa frase, que a ordem e a distribuição metódica das matérias foi obra dele. Aí me caiu a ficha. Há mais de 30 anos, quando li isso, me caiu a ficha. Peraí, ordem, distribuição metódica é obra dele? Então o livro tem uma ordem? Tem uma distribuição metódica? Qual é a ordem? Qual é a distribuição metódica? Demorei 12 anos para responder a pergunta. Que saiu o livro. E eu me recordo que lendo o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec disse assim, que deu uma ordem às máximas do Evangelho. Eu já estou há 20 anos tentando achar, porque ele diz que deu e não conta, né? Na obra Gênesis, então quando eu peguei a obra Gênesis, o mesmo incômodo, como botar a ordem? Porque o caráter da revelação espírita não está, deveria ser a introdução, e o resto é a Gênesis, os milagres e as predições. E saí orando mais que freira em sexta-feira da paixão. Já fizeram isso? E orava, e pedia ajuda a Deus, aos bons espíritos. Aí fui tomar banho. Na hora que eu estou tomando banho, a minha palestra era à noite, vem meu anjo de guarda e diz assim na minha cabeça, é a Gênese do Espiritismo. O capítulo trata da Gênese do Espiritismo. E é exatamente isso. Como o Espiritismo foi construído, qual é o papel dos homens e dos espíritos na construção do Espiritismo. Então Kardec começa falando da Gênese do Espiritismo, para depois falar da Gênese do Espírito, da matéria e tudo mais. Falei, demorou para vir, né? Podia ter vindo há uns 5 anos atrás, né?
mas é necessário você estar mergulhado no pensamento, sintonizado para ouvir na sua cabeça. Esses anjos guardiães que nos convidam à nossa transformação intelecto-moral, que é, vai dizer Santo Agostinho, a missão deles. Então fica aqui o nosso convite. Vamos aproveitar o nosso dia a dia, criando esse hábito de abrir o coração pela prece, para ouvir esses espíritos superiores, nossos anjos guardiães, que vão nos ensinar a ter uma vida mais digna, mais correta, a aproveitar melhor o nosso tempo, a viver com mais alegria, fazendo com que essa passagem pela terra seja uma passagem proveitosa e que a gente possa desencarnar, chegando na vida espiritual com a consciência tranquila de que aproveitou bem o tempo e que soube viver essa vida na terra com mais equilíbrio, com mais alegria. Esse é o nosso convite. Por isso eu costumo dizer, a gente precisa estudar mais Kardec, para compreender Kardec, para acima de tudo, viver Kardec. Obrigado a vocês, tenham uma boa noite, que Deus nos abençoe.